Olá pessoal, bom dia para vocês. Fim de semana chegando e a gente aqui para fechar com a nossa aula de ciências, ok? Hoje a gente vai estar falando sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Você já aprendeu que animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, então possuem coluna vertebral. E os animais invertebrados? Eles não possuem coluna vertebral, ok? No livro de vocês, tá? Diz assim sobre os animais. As classificações são importantes para que os seres vivos possam ser mais bem estudados. Então, eles dividiram em animais vertebrados e invertebrados, ok? Como a gente falou aqui, os animais vertebrados possuem coluna, os invertebrados não, tá? Tem o corpo mole ou tem um exoesqueleto, um esqueleto externo, só para dar aquela proteção ao corpo mole que ele tem, ok? Bom, falando isso, a gente vai passar para sustentação e proteção. O crânio é uma estrutura que protege o cérebro e os órgãos a ele ligado. Então a gente tem aqui o crânio, essa parte dura, para proteger o nosso cérebro, ok? A coluna vertebral, tá? Que a gente tem aqui atrás, é o que dá sustentação ao nosso corpo. Tá? Se você botar aqui, você vê que ela se movimenta. Então, ela permite que a gente faça esse movimento aqui, de ficar de pé, ok? A coluna vertebral dá sustentação ao corpo e por causa dela que podemos ficar em pé e caminhar, ok? Aí no livro de vocês têm aí, quem forma a coluna vertebral? São as vértebras, tá? Então, ela forma aqui, protegendo a medula espinhal. Por quê? Porque essa medula, ela recebe mensagens do cérebro exatamente para os movimentos que a gente pode fazer. Por exemplo, como o movimento das pernas, tá bom? A coluna vertebral é formada de vértebras unidas por cartilagem, o que possibilita sua flexibilidade, ok? Então, é importante ter cuidado com a coluna. É o que a tia fala, não gosta de sentar de qualquer maneira. Não, sempre sentar de maneira que a coluna fique confortável, andar de maneira que o corpo fique confortável junto à coluna, ok? Aí vocês vão fazer a atividade, né? Observem a imagem ao lado e respondam as questões. Depois complete com as palavrinhas do quadro. E na número 3, que é essa aqui, você vai ter 100 quadradinhos aqui. Aí a questão diz assim, os invertebrados correspondem a quase a maioria dos animais da Terra. De cada 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Então, olha aí. Se de cada 100, 4 são vertebrados, você vai escolher 2 cores. Vai pintar 4 quadradinhos aqui de uma cor e o restante todo da outra cor, representando os invertebrados, ok? Aí agora a gente vai entrar na classificação dos animais vertebrados. Os répteis, a gente vai estar falando só das características, que é o básico, tá? Os répteis, são ovíparos, possuem escamas ou placaduras e rastejam. Aí aqui tem o exemplo da tartaruga, tá? A cobra também é um réptil, o lagarto também é um réptil, tá? Por quê? Porque eles fazem parte dessa classe, nascem de ovos, possuem escamas ou placaduras e rastejam também, ok? Aí depois vem falando sobre as aves. As aves têm bico, têm asas, possuem penas, algumas podem voar, ou melhor, sua grande maioria voa, tá? Nem todas as aves voam, tá? Exemplo, o avestruz não voa, o pinguim não voa, né? Por quê? Porque no caso o avestruz, porque é bem pesado, tá? E no caso do pinguim, ele também não voa, tem as asinhas bem próximas ao corpo, né? Nadam muito bem, tá? Mas não podem voar, ok? Bom, e o que permite que essa ave voe? Né? Por que as aves, quais são as características dessa ave que voa? Bom, o livro de vocês diz assim, aqui, estamos na página das aves, ok? Além de todas aquelas características que a gente falou. As aves têm algumas características que possibilitam o voo. Alguns de seus ossos são ocos, né? Ou seja, leves
E elas têm sacos de ar no interior do corpo que ajudam na respiração durante o voo. Olha como a natureza é perfeita, né? Então, para que essas aves voem, seus ossos são mais leves, tá? Elas possuem sacos de ar dentro, no interior das asas do corpo, para que elas possam voar melhor, respirar melhor, tá? Então, é isso que permite com que algumas aves voem, tá bom? Segundo aqui o nosso livro, tá? Ainda falando sobre as aves, os pinguins são aves que não voam, tá dizendo aí, tá? Mas nadam muito bem, vivem em áreas próximas ao Polo Sul e são muito cuidadosos de seus filhotes. E é verdade. Tá aqui embaixo, falando sobre o pinguim. Ok? Bom, agora a gente vai estar falando sobre os peixes. Outra classe. São ovíparos em sua maioria, têm a pele coberta por escamas, vivem na água doce ou salgada. Aí a gente poderia também estar falando aqui, respiram por guelras, que é uma abertura que ele tem, né, perto da cabeça, e por ali ele pode respirar, ok? Então os peixes têm essas características, ok? Exemplos de peixe: sardinha, bacalhau, cavalo marinho, salmão, piramboia, raia, tudo isso é peixe. E além disso, eles nadam por nadadeiras. Então, bem facinho aí, né, as características dos peixes. Agora vamos falar sobre os mamíferos. Apresentando aqui os mamíferos e os macaquinhos, tá? Tem pelos, mamam quando pequenos, nascem da barriga da mãe e respiram por pulmões. São características dos mamíferos, tá? Isso tá aí na página 114. Também são chamados de vivíparos. Por quê? Porque ovíparo é quem nasce de ovo. Vivíparo é quem nasce da barriga da mãe, tá? Então, essas são as características dos mamíferos. A baleia é um mamífero que vive na água. O morcego é o único mamífero que voa, tá? Isso tá aí. O ornitorrinco é um mamífero. Tia Andréia, mas ele nasce de ovo, sim. É uma exceção da natureza. Mas o ornitorrinco, que inclusive tem uma atividade aqui no livro que fala sobre ele, o ornitorrinco, ele é um mamífero. Por quê? Olha a descrição. Ele é vertebrado, o bico é parecido com um pato, membranas entre os dedos como os gansos, a cauda é semelhante à de um castor e o corpo é coberto de pelo. As fêmeas produzem leite e amamentam os filhos, ou seja, as características dele é toda de mamífero, apesar dele nascer de ovo, tá bom? É uma exceção, volto a dizer. Então essas são as características dos mamíferos. E para fechar, os anfíbios, tá? Eles são ovíparos, têm a pele lisa e úmida, vivem na água quando pequenos e sofrem metamorfose. O que é metamorfose? É a mudança que alguns animais sofrem, mudam radicalmente. Ou seja, quando eles são filhotes pequenos, eles têm uma aparência. E quando eles se tornam adultos, tá? Mudam completamente. São chamados de anfíbios, como os sapos, as rãs. Olha aqui, ó. Aqui é o ovinho, né? Virou um girino, ó, e foi se transformando até ficar adulto e tornar a forma do sapo. A borboleta também é um animal que sofre metamorfose, mas ela não se enquadra no grupo dos vertebrados, não. Ela é invertebrada, ok? Então essa é a nossa aula sobre a classificação dos animais vertebrados, ok? E vocês vão estar fazendo uma atividade na página 117, que é essa aqui. Vou passar a mão que eu já fiz, não vai olhar. O que vocês vão fazer para a atividade ficar melhor? Vocês vão escolher 5 cores diferentes, tá? E, como são 5 a classificação, quando você colocar o nome embaixo, por exemplo, eu tenho pelos, mas quero respirar pela pele, como hoje, quem respira pela pele, que tem a pele lisa, tá? E úmida, é o anfíbio. Então, aí você escreveu ali anfíbio, aí pega aquela cor e liga lá no desenho do anfíbio, entendeu? E assim vai. Ok?
Entenderam aí? Leiam o livro, pessoal. Leia o livro. Veja os vídeos. Além do meu vídeo, eu estou colocando outro vídeo para trazer também informações parecidas, mas que de repente vai ajudar aí você com certeza na fixação da atividade, ok? Um beijo, um dia abençoado e qualquer coisa é só você perguntar lá, tá bom? Tchau, tchau.